família, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Estamos aqui novamente trazendo para vocês um novo vídeo com uma mensagem bastante edificante para poder abençoar a vida de vocês e a nossa vida. É isso mesmo, amor. Então estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez. E o tema do vídeo de hoje é sobre intimidade com Deus. Exatamente isso. E eu chamo meu pastor Jorge. E eu me chamo Adriele. Graças a Deus. E agora nós temos aqui o texto em que a gente vai se embasar sobre esse conteúdo, a intimidade com Deus. E eu convido você para que a gente possa ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo-se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, ali orava. Louvado seja Deus. Amor, esse tema é muito pertinente. Verdade. Porque, na verdade, nós precisamos nos intimar com Deus. Essa é a vontade de Deus para que a gente sejamos íntimos com Ele. E o texto que nós acabamos de ler aqui mostra Jesus a sua intimidade com o Pai. Então, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é a nossa referência que nós temos que nos espelhar. O texto vai dizer que Jesus interrompeu o seu sono e ele se levanta em alta madrugada, ainda escuro, e ele vai até ao deserto para poder conversar com o Pai, para poder orar. E logo, um dos princípios que nos leva nessa estrada de intimidade com Deus é oração. Falarmos com Deus. É verdade. Então, conforme o pastor Jorge Pedro falou, sobre o maior exemplo, né? Jesus, o nosso maior exemplo, está aqui nos ensinando nessa passagem algo muito importante, ter essa intimidade com o Pai. Jesus, ele tinha intimidade com o Pai. Então, assim temos que ser nós também, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem intimidade com Deus, acaba vivendo uma vida cristã com muitas debilidades, né, amor? Realmente. Então, por isso que precisamos tomar muito cuidado, porque, afinal de contas, a vida cristã é uma vida de autenticidade, não é? Precisamos ser autênticos em vivermos a nossa vida cristã, porque sermos íntimos com alguém, vejamos isso mesmo na vida real. Todos nós queremos ter alguém da nossa intimidade, queremos ter alguém que a gente possa desabafar, que a gente possa manifestar o que a gente sente. E imagine com Deus. Então Deus quer que a gente se aproxime mais dele. Deus quer que a gente possa estar mais próximo dele. E uma das formas que a gente consegue ter essa intimidade com Deus é a gente começar a primar pelas disciplinas espirituais. Quais são essas disciplinas espirituais? Elas são muito importantes porque são elas que vão fazer com que a gente comece a ganhar intimidade com Deus. Por exemplo, o texto que nós acabamos de ler, Jesus já nos ensina um dos primeiros pontos, não é? Que é uma disciplina espiritual, que é a oração. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito e os que o adoram precisam adorá-lo com Espírito e verdade. Ou seja, em espírito e em verdade. É verdade. Então não tem como eu querer ser íntimo de Deus se eu não usar as ferramentas espirituais, as disciplinas espirituais, que uma delas é a oração, e depois está a meditação da palavra de Deus, e depois está o estudo da palavra de Deus, e depois está o jejum. Então esses elementos nos fazem com que a gente possa se aprofundar mais na nossa vida espiritual. Então, isso é muito importante. Aí sim nós começamos a ganhar essa intimidade com Deus. É verdade, é muito importante isso que o pastor Jorge falou, sobre a importância, né, que ele estava citando, todas as disciplinas espirituais que a gente precisa, de fato, investir, porque a vida espiritual ela é um investimento. Então, você precisa investir tempo, você precisa investir até em energia também, né? Você precisa focar ali. Então, é muito importante porque quando a pessoa ela busca essa intimidade com Deus, uma das coisas também que ficamos assim mais prudentes mesmo, né? Que a própria palavra de Deus acaba nos aperfeiçoando nisso, que é a gente não ser enganados, né? A pessoa que busca essa intimidade com Deus, dificilmente ela vai ser enganada, vai ser enganado, né?
por ventos de doutrinas, ou até mesmo por tantas outras coisas por aí, porque o inimigo ele tem mil e umas formas, né, de poder de fato nos enganar. E a gente sabe também, né, amor, que quando a gente fala de disciplinas espirituais, o inimigo ele basicamente também ele quer fazer com que as pessoas também não busquem isso. É verdade. Então ele também tenta colocar algumas distrações ali para fazer com que a gente de fato não se aplique, não se dedique às disciplinas espirituais, porque fica muito fácil para ele poder nos manipular, né? Realmente. Então, amor, você acabou de falar aqui algo que a gente enfrenta isso o nosso dia a dia. Uhum. Porque todos nós, os cristãos, queremos ser íntimos com Deus, queremos nos aprofundar mais na palavra de Deus. Uhum. Mas então aqui nós precisamos priorizar aquilo que é primordial. Uhum. O que é primordial? Olha, eu vou ler para você, ou seja, eu nem vou ler, eu só vou fazer uma referência aqui, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que vai nos dizer o seguinte: persistir em buscar em primeiro lugar as coisas do reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a prioridade é sempre focarmos nas coisas de Deus, nas coisas celestiais. Buscar aquilo que vai sustentar o nosso homem interior. O nosso homem interior representa a nossa personalidade espiritual, não é? E o nosso homem exterior representa a nossa personalidade física, a nossa pessoa física. Então, essa intimidade com Deus vai fazer com que nós precisamos investir nas coisas espirituais, conforme já dissemos aqui, as disciplinas espirituais, através da oração, a meditação da palavra, o jejum e o estudo bíblico, os devocionais. Isso são muito importantes, que vai fazer com que a gente comece a cultivar essa dinâmica de sermos mais íntimos com Deus. É verdade. Uma das características também, aliás, uma das coisas, né, que a gente consegue ter acesso, né, quando a gente busca a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, é entender melhor o propósito de Deus para a nossa vida, né? Cada um Deus tem um propósito. Então, as pessoas que buscam essa intimidade com Deus conseguem também se posicionar nisso. E isso é algo muito importante. Então, assim como diz lá em Tiago 4:8, né, que fala sobre achegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Então, graças a Deus. Deus quer que a gente se achegue a Ele. E como que a gente pode se achegar a Ele? Conforme a gente já citou aqui, né? Essas disciplinas espirituais são formas, né, que a gente tem de ter um relacionamento com Deus. Tá aí, né, amor? É algo que a gente precisa nos atentar bastante, é verdade. E nisso aí, amor, e nós precisamos abrir mão de algumas questões que nos impedem, às vezes, nós nos dedicarmos nessas disciplinas espirituais. Por exemplo, apesar das nossas correrias, das nossas dinâmicas, hoje em dia, a gente é muito dinâmico procurar resultados para que a gente possa sustentar as nossas necessidades, mas precisamos sempre ter tempo para que a gente possa vivenciar essas disciplinas espirituais. Por exemplo, durante o dia, quantas vezes você consegue orar? Ou então você nem consegue orar durante o dia? Independentemente da nossa dinâmica, da sua dinâmica, precisa sempre tirar um tempo para que você possa falar com quem? Com Deus. Você precisa tirar um tempo para poder fazer um devocional, para você meditar a palavra de Deus. Precisa tirar um dia para que você possa jejuar e você se derramar na presença de Deus. Então, isso é muito importante. Então, quando nós falamos sobre intimidade com Deus, nós precisamos, de facto, usar todas essas ferramentas espirituais, porque são elas que vai fazer com que a gente possa conhecer melhor a Deus, e Deus vai nos abençoando, Deus vai se revelando cada vez mais a nós e conhecendo com mais profundidade a pessoa de Deus e, sobretudo, entender a sua palavra. É verdade, amor. Então deixamos esse apelo, né, amor, a todos, para focar mesmo, né?
Então, o tema do vídeo de hoje é intimidade com Deus, focar nessa intimidade com Deus. E aqui o pastor Jorge, né, falou sobre vários pontos muito importantes, né, citando aqui as disciplinas espirituais. Então, se você quer ter uma intimidade com Deus, busca realmente desenvolver as disciplinas espirituais na sua vida, porque você vai ver também que isso vai te dar, nossa, você vai começar a ver as coisas num ângulo, com uma percepção completamente diferente. Porque a tendência, quando a gente não busca por essa intimidade com Deus, a gente acaba se tornando pessoas mais carnais do que espiritual. Realmente. Então é muito importante que nós possamos nos estreitarmos mais a nossa comunhão com Deus. Porque, conforme disseste muito bem, amor, quando isso começa fluir em nós, essa dinâmica de nós começarmos a pegar as disciplinas espirituais e aplicarmos isso na nossa vida, nos sentimos mais envolvidos na palavra de Deus. E aí nos sentimos mais capacitados na palavra de Deus. E a gente consegue perceber que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o nosso coração de muita paz, de muita alegria. E a gente, de fato, consegue servir a Deus com mais intensidade, não é? Então, por isso, é muito importante nós nos atentarmos a sermos mais íntimos de Deus. É verdade, é isso aí. Então, vamos orar por eles, né, amor? Graças a Deus, vamos orar para que Deus possa abençoar, não é, a todos nós através dessa mensagem que nós acabamos de trazer aqui para você. Amém. E nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, exaltamos o seu santo nome e agradecemos, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para podermos abençoar o nosso irmão, a nossa irmã do outro lado e, Pai, que esse irmão, essa irmã possa ser edificado através desse tema que é a intimidade com Deus, porque nós precisamos ser íntimos de Deus. E assim, Pai, nós entregamos tudo nas suas santas mãos e que a sua vontade seja realizada em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, te agradecemos mais uma vez por esse momento, por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações, que essa palavra venha impactar vidas e que o Senhor possa fazer com que eles venham crescer cada vez mais na graça, no conhecimento, que o Senhor possa abrir a mente e o coração deles, o entendimento deles, para que eles possam entender o quanto que é importante a gente desenvolver as disciplinas espirituais para que a gente possa ter intimidade com o Senhor. Te agradeço, louvo e exalto o seu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor fará por todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se inscreve no nosso canal, porque dessa forma você estará abençoando esse canal, para que a gente continue desenvolvendo conteúdos para poder abençoar a sua e a nossa vida. E compartilhe com sua família, com seus amigos. É isso aí. Então, até o próximo vídeo, né, amor? Até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe vocês.